Não é de hoje que o mundo mostra sinais de que algo está fora do normal. Estas imagens recentes provam que há coisas acontecendo que ninguém deveria ver. Número 1. Espetáculo nos céus do Texas. Em um vídeo impressionante vindo do Texas, moradores ficaram apavorados ao ver um fenômeno estranho no céu. Parecido com uma invasão alienígena, as linhas de emergência ficaram sobrecarregadas com ligações de pânico. Mas, para alívio geral, descobriu-se que não se tratava de extraterrestres. Era apenas o foguete Falcon 9 ajustando sua trajetória. A luz do Sol bateu nos gases liberados na alta atmosfera, criando esse show de luzes surreal que parecia coisa de outro mundo. Número 2. Ser de plasma na Sibéria, em Norilsk, na Rússia. Um casal registrou algo fora do comum pela janela de casa. Uma figura humana extremamente brilhante caminhando perto de uma fábrica. Ao darem zoom, perceberam que aquela forma se movia de maneira esquisita e sobrenatural. O vídeo viralizou e os palpites explodiram nas redes. Alguns chegaram a dizer que era o Tocha Humana do Quarteto Fantástico. Mas será que era mesmo? Um ser de plasma? Um alienígena? O mistério continua. Número 3. Boneca assombrada em programa de TV. Durante o programa This Morning, um casal apresentou uma boneca que, segundo eles, estaria envolta por alguma energia estranha. O marido relatou sentir uma ardência na perna após tomar banho, e ao olhar havia vários arranhões. Enquanto falavam, a boneca sozinha começou a balançar para frente e para trás. A esposa mal conseguia olhar para ela, tomada pelo medo. Ver isso ao vivo na TV foi assustador. Muito mais do que assistir a qualquer filme de terror. Número 4. Invasão da máscara de Max Headroom. Em novembro de 1987, a transmissão de um canal em Chicago foi invadida por uma figura mascarada com um comportamento bizarro e sons distorcidos. O episódio durou quase 2 minutos e deixou os telespectadores perplexos. Até hoje, ninguém sabe quem foi o responsável, nem quais eram suas intenções. É um dos mistérios de mídia mais famosos e sem solução do século passado. Número 5. A cratera do inferno em chamas. No meio do deserto de Karakum, no Turcomenistão, arde ininterruptamente uma cratera apelidada de Porta do Inferno. Em 1971, uma perfuração soviética colapsou, liberando gás natural. Para evitar intoxicação, os geólogos decidiram incendiar o buraco, acreditando que o fogo se apagaria em poucos dias. Décadas depois, o local continua em chamas, parecendo uma visão apocalíptica saída diretamente do inferno. Número 6. Zumbi no cemitério mexicano. Um vídeo anônimo chamou a atenção ao mostrar uma figura semelhante a um zumbi saindo de um cemitério no México no meio da noite. A criatura caminhava de maneira bizarra e segurava algo que parecia um osso. Se for uma pessoa, é ainda mais assustador. Mas se for mesmo um zumbi, então estamos em sérios apuros. Difícil de decidir qual das duas opções é mais arrepiante. Número 7. Glitch no mundo real. Num vídeo que viralizou, um homem passa por uma catraca e um tubo metálico aparentemente atravessa sua perna como se ele fosse transparente. Muitos ficaram intrigados. Seria uma falha de vídeo? Um truque de câmera? Outros preferiram acreditar que se tratava de uma falha na Matrix. Às vezes é melhor ser um pouco delirante do que aceitar uma realidade sem graça. Número 8. OVNI verde sobrevoa Teherã. Em 4 de junho de 2024, moradores de Teherã, no Irã, avistaram uma nave circular com luzes verdes cruzando o céu. Diversos vídeos de diferentes bairros mostram o mesmo objeto voador não identificado. A coerência dos relatos fez muita gente acreditar que a visita alienígena é real, e que agora temos imagens como prova. Número 9. Gato dançarino na madrugada. Uma câmera de segurança flagrou um gato de rua dançando na calçada em frente a uma casa durante a noite. Os movimentos eram tão coordenados que pareceram ensaiados. A internet pirou com o vídeo, mas é claro que nenhum gato dança assim. Era só uma brincadeira bem feita e muito engraçada. Número 10. Ritual satânico. Interrompe transmissão. Em agosto de 2021, uma transmissão ao vivo foi abruptamente interrompida por cenas de um ritual satânico. O mais bizarro, havia câmeras dentro do local registrando o evento. Isso fez alguns acreditarem que foi proposital. Teóricos da conspiração lembraram a famosa frase: o maior truque do diabo foi convencer o mundo de que ele não existe. Número 11. Bola de relâmpago em quarto infantil. Um vídeo perturbador mostra uma criança brincando quando, de repente, uma bola de luz elétrica entra no quarto.
Ela se move de forma imprevisível, emitindo sons semelhantes a trovões. Alguns acreditam que seja um fenômeno natural raro, outros juram que parecia ter vontade própria. Há quem diga que era uma fada elétrica. O que realmente era, continua fora do alcance das nossas câmeras e da nossa compreensão. Número 12. Camelo, sem cabeça em safari. Durante um safari, um casal registrou o que parecia ser um camelo andando sem cabeça. A imagem desconcertante os deixou intrigados, tentando entender o que estavam vendo. Mas conforme o camelo se movia, o ângulo da câmera revelava a verdade. Sua cabeça estava apenas escondida atrás da corcova maior. Foi só uma ilusão de perspectiva. Ou seja, nenhum camelo está regenerando cabeças por aí. Número 13. Mulher travada no tempo nas ruas de Londres. No meio da agitação de Londres, uma mulher foi vista completamente congelada no tempo. Sem se mover, sem piscar, sem sequer demonstrar consciência do que acontecia ao redor. De repente, voltou a andar normalmente, como se nada tivesse acontecido. O vídeo viralizou com milhares de pessoas se perguntando: foi um glitch da realidade? Uma performance? Ou algo além da nossa compreensão? Número 14. Aviões congelados no céu. Em 2 vídeos diferentes, aviões são vistos aparentemente parados no ar, como se o tempo tivesse parado. O fenômeno intrigou muita gente. Alguns especialistas disseram que pode ser causado por ventos contrários muito fortes ou apenas um truque de perspectiva, mas outros acreditam que pode ser um erro no sistema da realidade. Afinal, quem nunca quis acreditar num glitch real? Número 15. Escada assombrada caminha sozinha na Índia. Numa vila de Kerala, na Índia, moradores gravaram uma escada leve se movendo sozinha, como se tivesse vida própria. Isso causou pânico na comunidade, que passou a dizer que a escada era amaldiçoada. Outros vídeos semelhantes surgiram em seguida, mostrando o mesmo tipo de movimento. A explicação? Correntes de ar intensas. Mas para os mais supersticiosos, o mistério permanece vivo. Número 16. 7 sóis no céu da China. Imagine olhar para o céu e ver não um, mas 7 sóis brilhando ao mesmo tempo. Foi exatamente isso que aconteceu em Chengdu, na China. Uma mulher chamada Wang filmou o fenômeno inacreditável, que mais parecia uma cena de ficção científica. No fim, descobriu-se que era um efeito óptico causado pela luz refletida em várias camadas de vidro de uma janela hospitalar. Mas, e se fosse real? Número 17. 100 ovelhas completamente paradas. Em uma cena no mínimo inquietante, centenas de ovelhas foram filmadas totalmente imóveis num campo, como se estivessem congeladas no tempo. O vídeo foi gravado em 2020, logo após a pandemia começar. Alguns disseram que era um mecanismo natural de defesa contra predadores. Outros já gritaram: glitch na Matrix! Seja como for, a visão é assustadora e parece saída de um filme de ficção científica. Número 18. Esfera luminosa. Ataca a nuvem. Assista ao vídeo antes de tirar conclusões. O que parece impressionante à primeira vista, como uma nuvem iluminada ou fumaça subindo da Terra, não é o que você pensa. Na verdade, o ponto focal é uma esfera luminosa que voa direto contra uma enorme nuvem, causando uma explosão visual. Um fenômeno fascinante, embora ninguém saiba explicar o que de fato ocorreu. Às vezes, só observar já é mágico o suficiente. Número 19. Humanoide voador. Acompanha avião. Durante um voo, um passageiro filmava a paisagem quando avistou algo estranho ao longe. Um ponto escuro se aproximava. Ao focar a imagem, percebeu algo inacreditável. Parecia uma figura humana, voando a milhares de metros de altura, ao lado do avião. O humanoide até parece olhar para a câmera antes de se afastar rapidamente. Foi um alienígena ou estava apenas observando? Número 20. 2 luas no céu de Dubai. Em 2021, moradores de Dubai olharam para o céu e ficaram perplexos ao ver 2 luas brilhando ao mesmo tempo. O fenômeno gerou teorias malucas, desde portais cósmicos até invasões alienígenas. Mas dias depois, a verdade veio à tona. Tratava-se de uma ação publicitária do governo dos Emirados para promover sua missão a Marte. As luas projetadas eram Phobos e Deimos, os satélites naturais do planeta vermelho. Número 21. Pássaros em enxame no estilo Hitchcock. Em 2022, um vídeo gravado perto da cidade de Patras, na Grécia, captou uma cena que parecia saída do clássico filme Os Pássaros, de Alfred Hitchcock.
Milhares de estorninhos formavam uma esfera compacta no céu, sobrevoando a ponte Rio Antírio. Eles se expandiam, contraíam e mudavam de forma em perfeita sincronia, como se tivessem um líder invisível. Mas, na verdade, cada ave apenas seguia o movimento de sua vizinha mais próxima. Um espetáculo natural tão assustador quanto fascinante. Número 22. Relâmpago. Conectando céu e terra. Já ouviu falar de raio-nuvem solo? Esse é o tipo mais conhecido de relâmpago. Uma descarga elétrica poderosa que liga as nuvens à superfície da Terra, ou vice-versa. No vídeo, vemos exatamente isso acontecer com um clarão impressionante seguido de um estrondo. Pode parecer técnico, mas quando se vê ao vivo, é pura energia da natureza em ação. Um lembrete de que estamos sempre à mercê das forças celestes. Número 23. iPhone. Aparece em plena década de 80. Imagine encontrar um iPhone 13 nos anos 1980. Você provavelmente pensaria que era um espelho mágico. Um vídeo viral mostra um homem em Hiroshima segurando um dispositivo que parece exatamente um iPhone moderno. As teorias de viagem no tempo explodiram nas redes, com gente jurando que era a prova definitiva. Mas a verdade veio à tona. A cena é de uma série japonesa chamada A Mulher que Sabia Demais, lançada em 2023. Ou seja, nada de viagem no tempo. Só pegadinha para engajar. Número 24. Animais girando sem parar. Na Mongólia Interior, na China, dezenas de ovelhas foram vistas andando em círculos perfeitos por 12 dias consecutivos, sem parar. As imagens assustaram os moradores e viralizaram. Parecia um tipo de ritual bizarro. E não para por aí. Outro vídeo de um drone na Rússia captou renas fazendo a mesma coisa. O padrão hipnotizante deixa qualquer um intrigado. O que está por trás desse comportamento? Ninguém sabe ao certo, mas dá um certo calafrio. Número 25. Pássaro flutuando no ar em Surrey. Na cidade de Surrey, Inglaterra, um pássaro foi visto completamente imóvel no ar, como se estivesse congelado no tempo. Havia fios elétricos por perto, mas o animal não parecia preso neles. De qualquer ângulo, ele permanecia parado, flutuando, e esse não foi o único caso. Há outros registros semelhantes. Alguns culpam o vento forte, outros dizem que poderia haver um fio invisível. Mas há quem acredite que o bichinho ficou preso, entre realidades. Número 26. A beira do mundo revelada. Se você é do tipo cético sobre a ideia de vivermos numa simulação, esse vídeo pode te abalar. Alguém filmou o que parece ser o fim do mundo, literalmente. Uma borda reta no horizonte, como um cenário de cinema ou um fundo falso. Quem gravou? Onde? Ninguém sabe. O mistério só aumenta e a dúvida se espalha. Será que estamos mesmo dentro de algo como The Truman Show? Número 27. Terra se levanta misteriosamente. Um vídeo mostra o chão subindo, quase 3 metros acima do nível normal, diante de várias pessoas que assistem atônitas. O terreno se ergue como se tivesse vida própria. Especialistas descartaram explicações como atividade tectônica ou liberação de metano. Até hoje, ninguém conseguiu explicar o que realmente causou esse fenômeno. E claro, surgiram teorias de apocalipse iminente. Seria um aviso da natureza? Número 28. Nuvem negra parada no céu australiano. Em 2023, uma filmagem em Sydney, Austrália, mostrou uma nuvem escura e densa, suspensa no céu sem se mover, como se estivesse colada no ar. A visão causou medo e especulações. Alguns acreditam que pode estar ligada à geoengenharia, projetos que manipulam o clima. Mas sem explicação oficial, a ideia de uma entidade sombria pairando no céu também ganhou força entre os mais místicos. Número 29. Pilares de luz flutuando sobre o mar do Japão. Moradores da província de Tottori, no Japão, ficaram em choque ao ver colunas de luz brilhando no céu sobre o mar. Parecia coisa de outro mundo. Surgiram teorias sobre presença alienígena e portais dimensionais. Porém, a explicação é bem mais simples. Eram luzes emitidas por barcos pesqueiros especializados na pesca de lula, refletindo nas nuvens e na neblina. Um fenômeno natural que se repete de tempos em tempos, embora pareça sobrenatural. Número 30. Santo brilhante em caverna do sul asiático. Uma gravação impressionante mostra uma bola de luz flutuando no interior de uma caverna. Quando a câmera estabiliza, uma figura humana começa a surgir do brilho, com olhos, boca e rosto visíveis. Pessoas ao redor começam a entoar um mantra, tratando a figura como uma divindade.
Seria um ser celestial? Um truque visual? Até agora, ninguém confirmou o que realmente foi registrado, mas o vídeo segue intrigando milhões. Número 31. Céu mudando de cor em questão de segundos. Um vídeo postado por um usuário nas redes sociais mostra o céu mudando de cores e padrões em um piscar de olhos. Azul, roxo, laranja, tudo se transforma num instante. O fenômeno deixou muitos sem saber se estavam vendo uma manifestação natural ou apenas um truque de câmera. Mas uma coisa é certa: o vídeo atrai a atenção de todos. Seria o céu apenas se exibindo? Ou há algo maior acontecendo por trás dessas mudanças? Número 32. Entidade elétrica, levitando em estação de trem. Num vídeo surreal gravado numa estação ferroviária, uma entidade misteriosa aparece flutuando acima do chão, rodeada por faíscas e pequenos relâmpagos. O fenômeno parece uma bola de raio, algo raríssimo e mal compreendido até pela ciência. A teoria mais aceita é de que uma grande carga de eletricidade estática tenha se acumulado, criando essa formação que vagava pelo ar como se tivesse vontade própria. Número 33. Humanoide minúsculo em quintal no Vietnã. Uma moradora do Vietnã verificava a porta de casa à noite quando viu algo correndo pelo quintal. Ao se aproximar, ficou apavorada. Era uma criatura minúscula tentando se esconder atrás da porta. Mais tarde, ela descreveu o ser como um duende, uma criatura das lendas irlandesas conhecida por esconder tesouros. E aí, será que alguém aí está pronto para capturar um e ficar rico? Número 34. Corvo bombado. Aparece em shopping japonês. Uma filmagem em um shopping do Japão mostrou um corvo completamente diferente do normal. Em vez de simplesmente empoleirar-se, ele parecia estar agachado, com as asas dobradas como braços musculosos. A ave ganhou apelidos como Corvo Maromba ou Corvo Gorila. O vídeo virou sensação nas redes e deixou todos curiosos. Seria um corvo mutante? Ou só uma pose estranha capturada no momento exato? Número 35. Janela se torna portal dimensional. Em um vídeo intrigante, uma pessoa grava através de uma janela refletiva. Mas ao atravessá-la, tudo parece se inverter. As casas, as árvores, as ruas. O que antes era reflexo vira um mundo alternativo, como uma realidade paralela espelhada. O efeito é tão perfeito que parece montagem. Mas e se não for? Estaríamos vendo um portal para outra dimensão disfarçado de janela? Número 36. Demônio alado em torre de energia no Texas. Em Dallas, nos Estados Unidos, um vídeo assustador captou o que muitos chamaram de demônio com asas, empoleirado no topo de uma torre de energia elétrica. A criatura balança as asas lentamente, como se estivesse prestes a levantar voo. Logo depois, o vídeo original desapareceu da internet, deixando apenas cópias e especulações. Para os que viram ao vivo, o relato é unânime. Era real e era assustador. Número 37. O chão está vivo em Taiwan. Durante uma visita turística em Taiwan, um vídeo captou algo quase inacreditável. O solo parecia estar em movimento, como se fosse artificial. Ao observar mais de perto, percebe-se que se trata de milhões, talvez bilhões, de milípedes em migração. A cena é hipnotizante e estranhamente bela, mas também inquietante. É como se a Terra tivesse vida própria, se deslocando sob nossos pés. Número 38. OVNI Medusa, sobrevoando o céu ao anoitecer. Em uma área não identificada, um morador flagrou uma luz piscando no céu. Mas à medida que a câmera se aproxima, percebe-se que não é só uma luz. O objeto parece cercado por fumaça preta e se move como uma água viva flutuando no ar. Até hoje ninguém conseguiu explicar o que era. O vídeo levantou suspeitas de que esse UFO não só voava, mas sentia e reagia ao ambiente. Número 39. Chuva localizada. Só em um carro. 2 vídeos em lugares completamente diferentes mostram exatamente o mesmo fenômeno bizarro. Uma chuva intensa caindo apenas sobre um único carro. Ao redor, tudo permanece seco. Pessoas se aproximam, tocam o local e confirmam que não há água nos arredores. É como se a nuvem tivesse bugado ou como se o carro fosse o alvo de um feitiço climático. Coincidência? Bug do sistema? A resposta ninguém sabe. Número 40. Preguiça de cabeça para baixo com pose de academia. Em um vídeo fofo e curioso, uma preguiça mãe e seu filhote dormem de cabeça para baixo, parecendo desconfortáveis. Mas na verdade estão super relaxados.
Isso porque esses animais possuem tendões especializados que travam suas garras em galhos, permitindo que fiquem pendurados por horas sem esforço. Pode não parecer, mas a natureza equipou as preguiças com músculos altamente eficientes. Até parecem ter tanquinho. Número 41. Criatura marinha brilhante nas águas do Reino Unido. Um pescador no Reino Unido registrou uma luz estranha no mar, algo que parecia pulsar sob a água. Dias depois, a mesma criatura foi avistada novamente, e rumores surgiram de que um barco teria virado misteriosamente na mesma região, sem sobreviventes. Não era plâncton, já que o brilho não era azul. A cor e o comportamento sugeriam algo diferente, e possivelmente extraterrestre. Se vir algo assim no mar, reme para longe. Número 42. Rio congelado fluindo no deserto. Em 2015, após fortes chuvas e granizo em uma região árida, um rio formado por água congelada começou a fluir em pleno deserto. A corrente de gelo parecia viva, serpenteando pelo solo como se fosse líquida. A cena é linda, mas causou muitos danos à área. Um fenômeno raro e perigoso que mostra como o clima pode surpreender até nos lugares mais secos da Terra. Número 43. Queda de drones em massa na China. Durante um show de luzes em Jinan, província de Henan, dezenas de drones começaram a despencar do céu repentinamente. Os equipamentos estavam formando palavras e imagens no céu, quando vários deles apagaram e caíram sobre carros e calçadas lotadas. A multidão entrou em pânico. Apesar da cena assustadora, ninguém ficou ferido. Foi falha técnica? Um ataque? Ou o início de uma rebelião das máquinas? Número 44. Meteoro azul cruza os céus da Península Ibérica. Durante uma noite comum, vários moradores da Espanha e de Portugal ficaram boquiabertos ao verem um enorme meteoro azul cortando o céu. Câmeras de celular registraram o momento e as redes sociais explodiram com imagens. Ver algo assim ao vivo é uma chance única na vida. Quem viu, com certeza jamais vai esquecer. Número 45. Mulher carrega leão bravo no colo. Um vídeo mostra uma mulher carregando um leão nos braços. O animal está claramente agitado, se debatendo e rugindo. Em determinado momento, ela o coloca no chão, como se não aguentasse mais o peso. Ninguém sabe quem é a mulher, nem se o leão era realmente dela. Mas uma coisa é certa: segurar um leão irritado como se fosse um gato doméstico exige coragem, ou total falta de noção. Número 46. Tornado de fogo, criado por acaso. Na gravação escolhida por um dos inscritos, um homem tentava acender uma fogueira no quintal, mas o que aconteceu foi um verdadeiro fenômeno da natureza. As chamas formaram um vórtice e começaram a girar como um redemoinho em chamas. Esse tipo de evento, chamado de tornado de fogo, pode espalhar labaredas a grandes distâncias rapidamente. Um espetáculo lindo e perigosíssimo. O que tem de errado nessa imagem? Um artista criativo resolveu brincar com a nossa percepção ao criar uma série de fotos onde as pessoas parecem estar flutuando pelas ruas da cidade como se estivessem montadas no nada. Bicicletas? Não tem nenhuma. O responsável por essa viagem visual é Zhe Liazen, um artista chinês. Seu projeto chamado Floating é uma coletânea de fotografias que mostram centenas de ciclistas pedalando pelas ruas. Só que com a mágica da tecnologia moderna, as bicicletas foram completamente removidas das imagens. Confuso para o cérebro entender? Com certeza. E é exatamente esse o objetivo do artista. Ele quis provocar uma reflexão sobre o que realmente significa ver algo. Como estamos acostumados a certos padrões, nosso cérebro automaticamente preenche as lacunas. Mesmo que as bicicletas estejam ausentes, ainda conseguimos entender que aquelas pessoas estão pedalando. Ah, e as fotos são super divertidas também. Especialmente se você curte esse tipo de arte provocativa. Você deve estar pensando, você só pode estar brincando comigo. Mas não, isso é real mesmo. Essas cabras meio malucas não só escalam árvores, como ficam equilibradas nos galhos como se fossem enfeites de Natal muito esquisitos. Parece montagem de internet, né? Mas é tudo verdade. Elas não escalam qualquer árvore. As cabras marroquinas são exigentes. Elas sobem nas árvores de argânia, que produzem um fruto comestível de cor esverdeada ou marrom, escondido entre galhos cheios de espinhos. No Marrocos, onde a vegetação é escassa e a comida pode ser difícil de encontrar, essas cabras adaptaram-se de maneira genial. Elas simplesmente vão atrás da comida onde ela estiver. E se isso significar subir em árvores, que seja!
Enquanto a maioria dos animais nem pensa em comer os frutos da argânia por causa dos espinhos, as cabras não estão nem aí. Quando acabam com os frutos mais baixos, elas escalam e vão buscar os que estão no alto. E você achando que era esperto por usar o aplicativo de delivery? Um cara nos Estados Unidos, chamado Scott Denton, levou os filhos ao parquinho. Até aí, tudo bem, mas aí eles ficaram dentro do carro, observando o balanço, que começou a se mover sozinho. Isso mesmo, sem ninguém nele. A história foi parar até num site de notícias britânico, acredite se quiser. Aparentemente, o balanço estava se mexendo tanto que Scott ficou assustado e nem deixou os filhos descerem do carro para brincar. Se você é uma pessoa muito sugestionável, pode realmente achar que há algo sobrenatural em ação. O próprio Scott jurou de pés juntos que não havia vento nenhum naquele momento. Mas assim, sem querer duvidar do cara, quando ele move a câmera e mostra as árvores ao fundo, dá para ver que elas estão balançando sim. Parece haver, sim, uma brisinha rolando ali, por menor que seja. Mas enfim, quem sou eu para julgar, né? E você, o que acha? O balanço está possuído por um espírito de parquinho? Ou talvez só tenha sido mais vento do que o Scott quis admitir? Deixe seu comentário aí e vamos resolver esse mistério juntos. Mais uma história de fantasmas. Mas pelo menos dessa vez o espectro fez algo útil em vez de só brincar no parque. De acordo com o vídeo, ele teria salvo a vida de uma menina que atravessava a rua sem olhar para os lados, entrando na frente de um carro em movimento. Ela claramente não seguiu a famosa regra de olhar para os dois lados antes de atravessar. Mas, por sorte, o tal homem-fantasma estava à espreita, pronto para fazer um resgate em velocidade sobrenatural. Ufa, que alívio! A internet, como sempre, entrou em modo detetive espiritual. Muita gente acredita que o Salvador era o fantasma do pai falecido da menina, voltando para protegê-la. Por que não, né? Mas olha, em tempos de deepfakes e edições absurdas, não dá mais para acreditar em tudo que se vê. Tem vídeo por aí que parece mostrar presidentes brigando ou se beijando com celebridades, tudo com aparência super real. Então, sinceramente, um vídeo de segurança acelerado já não é mais suficiente para convencer a gente da presença de fantasmas. Desta vez, o fenômeno aconteceu numa entrada de garagem no estado do Kentucky, nos Estados Unidos. Ao que tudo indica, os fantasmas agora estão em tour mundial e escolheram os pontos mais inusitados para dar o ar da graça. Nesse vídeo de câmera de segurança, vemos um homem caminhando tranquilamente pela calçada, até atravessar a entrada da garagem. Tudo normal até que... Puf! Ele simplesmente desaparece no ar. Do nada. Muito estranho. Mas aí vem a pergunta. Esse casal do Kentucky assiste a todas as gravações das câmeras da própria garagem? Como é que eles têm tempo para isso, gente? Parece que ser fofoqueiro agora é digital. E talvez o aspecto mais assustador de toda essa história nem seja o homem que sumiu. É a quantidade de câmeras de vigilância que eles instalaram. Sério. Parece que cada canto da casa tem uma. E isso nem é exclusividade deles. Hoje em dia, a gente é filmado dezenas de vezes por dia. Câmeras de campainha, câmeras no carro, câmeras de segurança nas ruas e até nas casas dos vizinhos. Vivemos num Big Brother disfarçado, onde a privacidade virou coisa do passado e a maioria das pessoas nem percebe. E quer saber? Isso sim dá medo. Mas o que está acontecendo aqui? No início do vídeo, parece que estamos olhando uma fotografia. A imagem é tão estática que até confunde. Mas, aos poucos, dá para ver pessoas andando no fundo. Então, o que está rolando? Bem ali, no alto, está um pássaro branco parado no ar, literalmente congelado no tempo. Enquanto o movimento segue normalmente embaixo, o pássaro permanece flutuando no céu, completamente imóvel, e as pessoas começam a olhar para cima, claramente confusas com o que estão vendo. Seria isso um bug na Matrix? Um rasgo na realidade? É tentador pensar assim, mas, infelizmente, é muito mais provável que isso seja apenas manipulação de vídeo. Hoje em dia dá para fazer de tudo com câmeras, drones, efeitos especiais e edições criativas. E claro, tem muita gente por aí que finge coisas de propósito. Às vezes por arte, às vezes só pela zoeira, e muitas vezes só para ganhar um monte de cliques. Aliás, esse vídeo até que tem um jeitão meio artístico. E, convenhamos, estamos falando da internet. Então acreditar em tudo que aparece na tela pode ser um verdadeiro convite para ser enganado. E você, o que acha que está acontecendo aqui? Compartilhe as suas teorias nos comentários. Vai que juntos a gente desvenda esse mistério. Próximo destino, Moscou, ou melhor, o céu sobre a cidade. Imagens feitas nas proximidades de um aeroporto russo
deixaram motoristas completamente confusos. Um avião aparece no céu, aparentemente parado, sem subir nem descer, como se estivesse suspenso no tempo. Durante alguns segundos, ele parece flutuar imóvel, completamente parado no ar. Claro que isso fez um monte de gente começar a especular sobre o que estaria acontecendo. Teorias malucas começaram a pipocar, desde falhas na realidade até tecnologias secretas. Mas, segundo especialistas, a explicação é mais pé no chão. Isso é um truque de ótica. A ilusão acontece quando vários fatores se alinham. O movimento do avião, a velocidade dos carros na estrada e até mesmo as condições climáticas. Quando tudo isso se sincroniza do jeito certo, a impressão que temos é que o avião está travado no céu. Agora, se ele realmente tivesse parado de se mover, a próxima etapa seria cair. E rápido. E ninguém quer ver um avião despencando, né? Agora vamos para Denver, no estado do Colorado, onde algo realmente esquisito aconteceu. Imagens mostram uma tampa de bueiro pulando sozinha, como se estivesse possuída por algum tipo de demônio urbano. Tem várias teorias para explicar o ocorrido. A primeira, e a mais divertida, é que o bueiro foi possuído por um espírito das profundezas. Sério, seria a minha aposta também. Mas outras hipóteses incluem uma visita surpresa das tartarugas ninja, sofrendo com gases depois de uma maratona de pizza de 3 dias. Ou talvez um palhaço maligno fazendo seus truques no esgoto. Agora, a explicação oficial da Companhia de Água de Denver, a mais chata possível, foi só uma bolha de ar. Sim, de acordo com eles, uma simples bolha de ar no sistema de esgoto pode causar esse tipo de movimento nas tampas de ferro. Super seguro, né? Bom, sei não. A teoria do espírito ainda parece mais convincente. Ficar assistindo vídeos de carros em alta velocidade pode não só deixar a gente meio tonto, como também fazer ver coisas que simplesmente somem. Literalmente. Existem vários vídeos circulando por aí que mostram carros desaparecendo de repente. Alguns em meio a nevascas, outros em situações totalmente comuns. É como se os veículos estivessem sendo teletransportados ou, sei lá, absorvidos pelo cenário. Tem vídeo com um carro branco sumindo no meio da neve, como se tivesse sido engolido pelo fundo. Em outros, o carro parece brotar do nada, bem na frente dos olhos. Tudo muito divertido. Ou assustador. Depende do ponto de vista. Mas aí vem a dúvida. É truque de câmera? É ilusão de ótica? Ou será que tem alguma tecnologia secreta de roubo de veículos rolando por aí? Porque se os carros estão se teletransportando assim, para onde eles estão indo, afinal? Vai saber. E você? Tem alguma explicação boa para isso? Deixa nos comentários porque tá mais do que na hora de desvendarmos esse mistério juntos. Não curtiu esse mergulho no inexplicável? Então não esquece de comentar o que mais te deixou de cabelo em pé. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!